Boa noite, queridos amigos. Maurício Menezes, Boletim Covid, dia 21 do 5 de 2020, Covid-19. Então, vamos lá. No dia 22 de janeiro, foi dado o alerta mundial. Aquela parada lá na China. 22 de janeiro, eu estava em Portugal rodando. No dia 27 de janeiro, depois lá na frente, quando foi em março, nós viemos descobrir que foi o primeiro caso de Covid no Brasil e foi em Minas Gerais, de suspeita de Covid, e foi em Minas Gerais. Que até hoje ainda está aí uma polêmica. No dia 30 de janeiro, eu estava indo de Lisboa para Berlim, que eu passei 5 dias na Alemanha. No dia 30 de janeiro, a OMS decretou estado de emergência. 30 de janeiro. Eu vi no aeroporto de Berlim, quando a gente chegou de Lisboa para Berlim, e também vi na volta de Berlim para Lisboa, já muitos orientais, todos de máscara, a família inteira de máscara, porque normalmente o oriental usa máscara quando tem alguém com gripe resfriado, aquela pessoa que é para não transmitir para os outros. Mas eu vi a família inteira, pai, mãe, 2 filhos, todos com máscara, e aquilo me chamou a atenção, entendeu? Estamos falando de 30 de janeiro, quando a OMS decretou estado de emergência. No dia 4 de fevereiro, eu estava em Berlim ainda, o Bolsonaro decretou estado de emergência no Brasil. 4 de fevereiro, estado de emergência. E o mundo já começando a entrar em ebulição. Começou pela China, depois entrou para a Itália e aquela coisa que evoluiu. No dia 23 de fevereiro, nós tivemos confirmado o primeiro caso no Brasil, em São Paulo. Confirmado um caso de Covid, não é falecimento, é óbito. 23 de fevereiro, isso aí foi segunda-feira de carnaval. Dia 26 de fevereiro, foi uma quarta-feira de cinza, teve uma coletiva do Mandetta. Na verdade, o Mandetta já vinha fazendo coletivas durante o mês de janeiro inteiro, acompanhando a evolução, etc e tal, papapá. Bom, aí eu vou parar aqui, 26 de fevereiro, numa coletiva do Mandetta, teve o primeiro caso, que foi aquele caso de São Paulo, que o cidadão de 62 anos ficou isolado em casa, foi feita a pesquisa toda na família, etc e tal, parará, perará, papá, pão duro. Ali já estava a China, parte da Europa, Itália, bicho começando a pegar, entrando pelo hemisfério sul, já pegando Brasil, Argélia, o tal do vírus SARS-CoV-2, que é a doença Covid-19 do corona. Era considerado como gravidade média e moderada, moderada e leve. Uma gripe, um resfriado. Falando isso, o Ministério da Saúde. Aí, no Brasil, passou para cada um infectado, passava para 3 ou até 7 pessoas. Aí eu vou dar uma pausa aqui para ler para vocês sobre o carnaval. Mais uma coisa. Em outras epidemias, outras experiências epidemiológicas, como o caso da Zika, tá? Quando se descobriu o primeiro caso em 2015,
Todo mundo pensava que era em 2015 o primeiro caso, assim como todo mundo pensava que era esse de 23 de fevereiro, o primeiro caso, depois viu que é o de janeiro, em Minas. O primeiro caso da Zika achou que era em 2015. Depois veio se descobrir que quando você descobre o primeiro caso, o bicho já está pegando, entendeu? O bicho já está pegando. Então quem está na saúde tinha que ter identificado que quando descobriram o primeiro caso, no caso ali dia 23 de fevereiro em São Paulo, quando tinha decretado estado de emergência dia 4 de fevereiro, muita coisa tinha que ter sido deflagrado preventivamente, entendeu? Mas nada se fez. Com a experiência da Zika, que pensavam que tinha o primeiro caso em 2015 e foi em 2014, um ano antes. Então, quando o negócio começou a pegar lá fora, o Ministério da Saúde já tinha que ter sabido o seguinte: não, já aconteceu aqui. Só não sabemos quantos meses antes, mas já aconteceu. Porque o mundo hoje é desse tamaninho. O pessoal vem dali aqui em 9 horas. Bom, então, falando sobre o carnaval, dia 21 e 22 de fevereiro, 21 e 22 de fevereiro, foi Sambódromo de São Paulo, que lá é sexta e sábado, né? 23 e 24 foi Sambódromo do Rio. E os blocos já estavam comendo rasgado, milhões e milhões. De 20 a 25 foi o Carnaval de Salvador, aquela doideira. Isso tudo podia ter sido abrandado ou empurrado mais para frente. No Rio de Janeiro, nos 5 dias, mais de 4 milhões de pessoas nas ruas do Rio, tudo amontoado. Vocês estão lembrados que depois, no dia 29, teve o desfile das campeãs, no Sambódromo, né? São Paulo parece que também tem. E no dia 28 e 29, quer dizer, na semana seguinte do Carnaval, último dia de fevereiro, 28 e 29, desfilaram 20 blocos no Rio. Estão lembrados do bloco da Anitta? Que é 1 milhão, né? Monobloco, Kizumba, Mistura Samba, Chulé Santa, 20 blocos no Rio. Quantos foram no Brasil? Então, do dia 20 até o 29, praticamente 10 dias, o bloco foi para a rua. Essa turma da saúde tinha que ter acendido uma luz vermelha, entendeu? E falar: break, não vai. Deixaram correr frouxo. Boletim de hoje: o Brasil atingiu 20.047 mortes, sendo que está todo mundo informando que hoje morreram 1.188 pessoas. É um absurdo, eu estou falando isso todo dia, né? Isso é um absurdo, porque o pico da morte já aconteceu. Isso aqui são registros. Aí eu fico pesquisando meia hora até encontrei na UOL hoje de novo, que hoje morreram, hoje não, 311 mortes dessas 1.188 anunciadas que foram hoje, 311 foram nos últimos 3 dias. Estamos falando de quinta, que é hoje, quarta e terça. Quinta, porque o dado de quinta fecha às 13 horas, que eles coletam de todos os estados, que é para o Ministério da Saúde apresentar às 16 horas na coletiva deles. Então, esses 311 que morreram hoje, não foram 1.188, são dos últimos 3 dias. Ontem, o dado de 226 mortes, não de 800 e cacetada como informaram, o dado de 226 mortes, foram dos últimos 3 dias também. Isso está assim há mais de uma semana, gente. Há mais de uma semana não está morrendo 100 pessoas por dia.
Entra no gráfico do cartório, que eu boto todo dia aí. O gráfico do cartório fez isso. De 10 dias para cá, óbito está isso aqui. Bom, mas a imprensa é venal e desinformada. Porque se ela descobrir isso aqui, ela não vai noticiar. Então ela prefere continuar noticiando que está morrendo 1.188 pessoas e deixar todo mundo em pânico, fechado, dentro de casa, sem tomar sol, sem respirar o ar, e cada vez vai morrer mais gente. Bom, dito isso aqui, eu fiz um apanhado hoje, eu entrei e peguei todas as coletivas, desde o início com Mandetta até agora. Entrei, peguei no YouTube, fiquei 4 horas fazendo isso, assistindo todas as coletivas. Então o negócio começou com aquela de quarta-feira de cinza, a coletiva do Mandetta, de 26 de fevereiro, quando teve o primeiro caso de morte 3 dias antes, no dia 23 de fevereiro. E já era... Não, 23 de fevereiro foi o primeiro caso identificado, tá? Que era carnaval. Bom, aí já estava pegando na China, na Europa, Brasil, Argélia, certo? E considerado uma gripe moderada para leve. Por isso que o Bolsonaro começou a falar aquilo, né? Que a própria OMS e o próprio secretário do Ministério da Saúde falava. Primeiro caso do Brasil, depois tiveram logo mais na Argélia e no Egito também. 3 casos de morte. Depois passou para 20 casos suspeitos e o Mandetta dizendo que bastava lavar a mão, que era uma coisa simples e coisa e tal. Estamos falando de 27 de fevereiro. 27 de fevereiro. Eu cheguei aqui dia 7 de fevereiro, 20 dias antes disso. Em 4 de março, nós estávamos com 531 casos suspeitos, 3 casos confirmados em São Paulo. Isso em 4 de março. E em 20 de março já havia transmissão comunitária em todo o Brasil. Ou seja, em 20 de março a coisa já não era mais de um cara que veio de viagem, ia passar para o marido ou para a mulher. Não, já estava transmissão comunitária. Na coletiva de 17 de março, falando que o Mandetta ficou até abril, 26 de abril. 17 de março foi a primeira coletiva virtual do Mandetta, para não juntar muita gente dentro da sala e coisa e tal. Então, ali, nessa época, o Ministério da Saúde estava ele somando os casos, ele, do Brasil inteiro. Aí ele começou a passar para os estados fazerem as somas, tá? E aí iniciou a tal transmissão comunitária. E faleceu aquele primeiro paulista de 62 anos, que foi o primeiro óbito. O Brasil tinha, em 17 de março, 291 casos confirmados de Covid. Quer dizer, testou e confirmou. Na coletiva de 19 de março, é aquela que eles já começaram a sentar só 3 pessoas na mesa, para ter um espaço de 1,5 metro. Então era o Mandetta e os 2 secretários bem afastados. A coisa já estava começando a complicar. Passou para 621 de confirmados, já pegou Acre, Amazonas, Pará, Tocantins, Alagoas, já pegou o Brasil inteiro. E em São Paulo e Pernambuco já tinha transmissão comunitária. E no Rio também. E já em Rio Grande do Sul também já tinha transmissão comunitária. É isso aí. Estamos falando de 19 de março. Olha bem, hein? 19 de março. Em 22 de março, na coletiva do Mandetta, o Brasil tinha 1.546 casos confirmados e o Brasil tinha 25 óbitos.
Teve 35% de óbito do dia anterior para esse dia 22 de março. Então a coisa começou a subir. Todos os estados do Brasil tinham casos confirmados. 22 de março. 4 de abril, os 25 óbitos passaram para 431 óbitos. 4 de abril, estávamos na Páscoa. Em 6 de abril, o Brasil estava com 553 óbitos e já numa situação que era a seguinte: em 26 de fevereiro, que foi o primeiro dia confirmado da doença, 17 dias depois, passaram para 100 casos confirmados. Depois, 7 dias depois, passaram para 1.000 casos confirmados, vezes 10. A doença estava... E 14 dias depois passou para 10.000 confirmados. Então a doença estava assim, a transmissão, né? Tinha nesse dia, 6 de abril, 2.400 pessoas internadas com suspeita de Covid. Já se começou a falar em distanciamento social e a transmissão comunitária estava mais intensa. Tá? Estamos falando de 6 de abril. No dia 15 de abril, na coletiva do Mandetta, foi aquela que teve o ruído que o Mandetta falou, o Wanderson não vai sair, vai sair todo mundo junto, foi aquela coletiva. E o Wanderson é aquele que é enfermeiro e que é o secretário nacional de Vigilância e Saúde, aquele dos gráficos. O Brasil estava com 1.736 óbitos em 15 de abril, sendo que 1.421 investigados como K. Então, nesse dia 15 de abril, das 1.736 óbitos, 1.421 já vieram de semanas anteriores. É bom vocês guardarem isso. Em 22 de abril, a coletiva já foi no Planalto, com aquele chefe da Casa Civil coordenando, e foi a primeira coletiva do TAIC. O Brasil já tinha repatriado 16 mil brasileiros, e o TAIC falando que o importante eram 3 frentes: a informação com qualidade, a infraestrutura e uma diretriz para estados e municípios. Ele é gestor, ele viu o que ele tinha que focar, que a informação estava uma porcaria. Preocupado com as outras doenças também, que teriam que ser tratadas, que não era só Covid. Preocupado com o desemprego, que ia trazer também mais doenças. Preocupado até com os hospitais normais que não estavam recebendo clientes. Todo mundo preso em casa e as doenças se acumulando para depois, quando abrir, vai ser o caos. E ele perguntando quantos leitos tem. Em 22 de abril, apesar do Caio Coppola falar todo dia no debate, em 22 de abril, o Dória ainda não tinha se mexido para negociar com os leitos privados em São Paulo. Estava dizendo que iam acabar os leitos públicos e ele queria era dinheiro para construir os hospitais provisórios lá, as tendas. E cheio de leito de UTI em hospital privado. Esta semana agora, estamos falando aqui de 21 de maio, é que ele assinou o contrato com os hospitais privados para usar leito de hospital privado. É um absurdo, é um absurdo. O tal do Imperial College dizia que no Brasil iam morrer 1 milhão de pessoas. O tal do
cálculo matemático do Imperial College, que deixou todo mundo aí apavorado, entendeu? Em 8 de maio, no boletim do TAIC, ele mostrou o Sistema Nacional, tal do COI, Covid-19, que é o Sistema de Informação de Mortalidade. Quando ocorre o óbito, o hospital informa a Secretaria Municipal de Saúde informa a Secretaria Estadual e a Secretaria Estadual coloca dentro do sistema do Serviço Federal. Você sabe qual é o prazo que o Sistema Federal dá para um óbito entrar no Sistema Nacional? Pasme. O prazo dado são 60 dias. Se morrer alguém no interior do Piauí ou aqui no Rio de Janeiro, tem 60 dias para essa informação, para esse óbito, cair dentro do site lá do Sistema Federal de Saúde. 60 dias. Disse o rapaz que fez a apresentação que começou dando em média 50 dias, coisa e tal, que depois, agora parece que está dando, teve dia aí que deu 15 dias só de atraso. Quando o registro chega no Sistema Federal. Bom, e ele disse que esse fluxo só acerta no final de 12 meses. Final de 12 meses que acerta esse atraso. Também não sei porque que ele falou 12 meses, é que quando acaba o ano, né? Porque quando acaba o ano vai fechar e as nossas mortes que baterem depois vão entrar para o ano seguinte. Parece coisa do milênio passado, gente. É impressionante. Um médico preenche o documento, que é o tal do DO, e aí todo dia sai esse boletim em função do que vem lá da Secretaria Municipal, Estadual, entra no órgão aí federal. É impressionante. Prazo legal. 60 dias para o óbito entrar no sistema de mortandade, né, que ele fala aí, federal. Mas em 15 a 30 dias está entrando. Então tá bom, né? Então tá bom, 15 a 30 dias, pô, tá uma beleza. O diário de óbitos da Covid, para vocês terem uma ideia, nesse dia, estava em 8.233 óbitos, estou falando de 8 de maio. 8.233 óbitos, 8 de maio. O Brasil tinha 8.333 óbitos. E nesse dia, tiveram quase 900 mortes. Aquilo que a imprensa noticia, 900 mortes, em 8 de maio, 900 e tantas mortes. Só que 653 estavam vindo lá da carcaça, lá de trás, aquela carcaça que demora até 60 dias para entrar. Que está entrando em média de 15. E 260 óbitos no dia 8 de maio foram óbitos nos últimos 3 dias. 8 de maio, hein? 8 de maio. A curva está aqui, ó. Que é a curva do cartório. A curva do cartório é essa aqui. Aqui, a partir de 8 de maio, a curva do cartório de óbitos é essa aqui. Vamos passar para de novo para o dado de hoje. Falei para vocês, 8 de maio, 9 de maio, 10 de maio, parará, a coisa vem vindo assim. Todo dia eu estou gravando um vídeo e tenho botado o gráfico do cartório, fazendo isso de óbitos,
boto o gráfico do Covid, digo que não são 800 e tantas mortes como a imprensa está divulgando, são 200 e tantas nos últimos 3 dias, o resto é registro de carcaça que vem lá de trás. Eu me lembro, numa reunião do Mandetta, tinham 3.500 óbitos por investigar. O que eu acho, com o que eu estou vendo de dados, eu vou botar o gráfico de hoje do cartório e vocês vão ver. No Brasil foram registrados 20 óbitos hoje. Aí você fala, Maurício, mas o negócio não vem lá atrasado. Peraí, mas se vem atrasado para todos, tá certo? Os óbitos que existiram lá atrás, eles já tinham que estar entrando aqui. Porque uma coisa é o Sistema Nacional, que tem 60 dias. O Sistema Nacional tem 60 dias. Um falecimento, a família tem que registrar no cartório em 24 horas. Em 24 horas, a família tem que registrar no cartório. E o cartório tem até 5 dias para entregar a certidão de óbito e botar no sistema. Que entra no Sistema Nacional. E atualiza em 8 dias. Agora, não pode o sistema da saúde atualizar em 60 dias, pô. Então, os caras tinham que pegar o dado da saúde, que é essa coisa ridícula, e bater com os dos cartórios. Eu nunca vi esses caras, nas coletivas, botar o dado do cartório de óbito, porra, que é o dado oficial. Se vocês olharem o dado do cartório de óbito, a curva subiu antes. E tá assim. Se vocês olharem o gráfico da saúde, a curva está vindo aqui embaixo e está subindo aqui agora. Está subindo quando o do cartório já desceu há 9 dias atrás, porra. É a carcaça que está aí e que vai entrar. Então é um crime falar que morreram 1.100 hoje, porra. Para deixar todo mundo louco, deixar todo mundo com medo. O nego não está saindo de casa, não está tomando um sol. Está todo mundo aí. Vai vir uma desgraça depois, que os hospitais vão ficar cheios, o povo adoentado, comendo doce em casa, refrigerante, comendo o dia inteiro, a velharia toda deitada. A pior coisa para o velho é cair numa cama. Qual é a pior coisa quando algum idoso vai para o hospital? Com uma doença qualquer, pneumonia. Ele vai ficar deitado 1 semana, 10 dias, a chance da pneumonia é enorme, porque o pulmão cola, ainda mais quem fumou, quem tem outras comorbidades, porra. Então, essa dos velhos estarem trancados em casa, isso aí é um absurdo. Eu não aceito isso, entendeu? Eu tenho amigos meus em Niterói, estão há 1 mês e meio, sem botar a cara na rua, sem tomar um sol. Vou parar por aqui, porque eu acho que eu já me estendi demais, é um assunto que me irrita sobremaneira. Isso é Brasil.